Boa noite, queridos irmãos e todos os nossos amigos também que estão sintonizados em nosso canal. Bem-vindos a mais um culto de oração nesta quinta-feira. Eu começo lendo Efésios capítulo 6, versos 10 a 13, que diz: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes desse mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. A nossa vida é uma guerra espiritual, mas ele diz que nós podemos vencer essa guerra com toda a armadura de Deus. Quero orar por você e logo após a oração nós vamos cantar ao Senhor. Deus de amor, eu quero te louvar, porque embora estejamos numa guerra, nós já temos a garantia que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nos ajuda a estarmos todos os dias com a armadura espiritual e permanecer firmes, Senhor. E acima de tudo, podendo também compartilhar o Evangelho da paz, como diz o capítulo 6 de Efésios. Atende a nossa oração hoje à noite, fala ao nosso coração e aceita a nossa adoração e a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos então cantar ao Senhor. Em
No nosso tempo de oração hoje, eu quero compartilhar com você alguns motivos. Mas antes de falar desses motivos que vamos orar, eu queria já convidar você a mandar pelo chat o seu motivo de oração. Porque imediatamente após o culto, eu vou entrar ao vivo no YouTube e estaremos orando pelos motivos apresentados. Então, para facilitar a dinâmica, o Guilherme vai estar recebendo os motivos de oração. Você já manda agora no chat seu motivo de oração, ele vai preparar todos eles e logo após o culto, eu com a relação poderei orar, podemos concentrar num tempo de oração. Então você pode enviar agora, por gentileza, através do chat, dizendo o seu motivo de oração, o seu nome, e ao final do culto eu me basearei na lista para orar por você também no nosso ao vivo ali no YouTube. Mas agora, nesse tempo de oração, você vai ver na tela alguns motivos. Unidos em oração pelo Brasil. Queria que hoje à noite nós orássemos pelas autoridades do país, pelos três poderes, para que haja unidade na direção desse país. Continuar orando pelo combate à pandemia. Os especialistas dizem que as próximas 2 semanas são decisivas para nós, serão as mais difíceis em termos de aumento de casos, então todo cuidado é pouco, precisamos nos cuidar, mas vamos orar por esse tempo difícil nas próximas 2 semanas. Vamos continuar orando pelos profissionais de saúde da nossa igreja e os outros profissionais de maneira geral, para que Deus os proteja e os abençoe nesse ministério. Vamos orar pela economia da nossa nação, pela questão dos empregos que tanto precisamos. Vamos orar para que a nossa economia vá se recuperando e possa abençoar muitas vidas. E vamos orar pela evangelização do Brasil, uma oportunidade que temos tido de tornar Jesus conhecido e falar da esperança da nossa fé. Então você vai ter na tela esses motivos, o countdown aí também, e você poderá orar durante esses 5 minutos e logo depois nós voltamos.
convidei para nos falar hoje à noite o pastor Sérgio Firmino, pastor missionário nosso, pastor da Igreja Batista Monte Cristo. Temos uma sólida parceria. Recentemente fizemos uma atividade junto com ele ali, distribuição de quase 4 toneladas de alimentos, produtos de higiene, álcool gel, máscaras, e ele é um pastor que tem feito um trabalho extraordinário, e eu pedi para que hoje à noite ele compartilhasse a palavra de Deus conosco. Pastor Sérgio, seja bem-vindo, que Deus use grandemente nesta palavra. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Batista do Cambuí e a todos que nos ouvem, nos assistem nessa quinta-feira abençoada, onde nós nos encontramos para nos entregarmos ao Senhor Jesus em oração. Que bom termos a oportunidade de exercermos essa bênção que o Senhor nos deu, de falarmos com Ele livremente através da sua ação milagrosa que nos salvou em Cristo Jesus e abriu esse novo e vivo caminho, onde nós podemos entregar as nossas orações diretamente ao nosso bom Pai do céu. Esta noite, meus queridos, com esse privilégio que tenho de compartilhar uma pequena porção da Palavra de Deus com os irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, onde nós iremos ler apenas 3 versículos agora, inicialmente, tá bom? Então, Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. Fiquem à vontade para procurarem aí nos seus tablets, celulares, nas suas Bíblias físicas. Vamos aguardar então os irmãos encontrarem. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. Amém? Aí vamos fazer essa leitura inicial e depois iremos orar. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos por esse privilégio que o Senhor nos dá, de estarmos diante de Ti, juntos, ó Pai, com irmãos queridos, buscando o Senhor em oração e tendo este tempo de reflexão. Pai amado, nos ajude nesta noite, para que nós entendamos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós através da Tua palavra. Nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo para tudo que iremos fazer aqui, para tudo que iremos falar, que seja, Pai, o Teu Espírito Santo nos guiando. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é evidente que esses versículos que nós lemos nos direciona para a nossa principal esperança, que não é nada que nós tenhamos feito que fez com que o Senhor Deus se importasse conosco ao ponto de entregar o seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós. Porque se dependêssemos de nós estarmos qualificados para Deus enviar Jesus para nós, seria humanamente impossível. Porque no livro de Tiago, a Bíblia nos ensina que aqueles que erram apenas um acento na lei de Deus são culpados de toda a lei. Então é algo impossível para o ser humano atingir a qualificação necessária para ser amado por Deus. Ele nos ama livremente. E pela graça, que é essa dádiva, esse favor imerecido, foi que Ele enviou Jesus para todo aquele que crê, fosse salvo por esse amor incomparável de Deus por nós. E nós encontramos isso aqui nos versículos 8 e 9. Então não é pela obra que ninguém tenha praticado. Isso nos chama a humildade. E a primeira coisa que eu gostaria de lidar com os irmãos aqui esta noite está aqui nesse versículo, que fala que não é para que ninguém se orgulhe. Então, nós temos que reconhecer que a salvação, de fato, ela veio até nós pelo amor de Deus.
um amor que nós não merecemos. Um amor que nós não merecemos e que não pode ser comparado a nenhum outro amor, que nenhum outro ser pode manifestar para nós. É um amor sublime, um amor extraordinário, um amor incompreensível, porque está fundamentado no próprio caráter de Deus, que toda a história bíblica é um Deus amoroso que está em busca da sua criatura rebelde para colocá-la como filho através da adoção. Foi assim que ele fez com Israel. Ele escolheu Israel, não que Israel tivesse feito alguma coisa que o levasse a escolhê-lo, mas pelo contrário, ele escolheu este povo pela sua soberania e preparou esse povo para anunciar as suas obras, até que Jesus viesse. E quando Jesus veio, ele deu livre acesso a todos os que crerem, inclusive aos de fora da nação de Israel. Esse é o nosso Deus, um Deus que escolhe nos amar, que nos escolheu para que nós fôssemos alcançados por sua graça. Não por nada que nós tenhamos feito, mas pelo seu amor incomparável. E esse amor incomparável nos é trazido através do santo toque do Espírito Santo, que nos convence do pecado. Então, até o ato de crer é movido por Deus, que toca a nossa alma, a nossa volição, o nosso sentimento e faz com que nós nos arrependamos de verdade e creiamos que nós somos necessitados desse sacrifício que o nosso Senhor Jesus realizou na cruz, para que assim possamos ser salvos. Isso é um ponto pacífico. Esses versículos são claros em nos afirmar essa verdade, que a nossa salvação, a nossa inclusão na família de Deus, como diz Romanos capítulo 8, foi pela adoção. A adoção que veio por intermédio do sacrifício de Jesus. Ao crermos, somos colocados na família de Deus como filhos, filhos amados. Filhos a quem nós podemos bater e a porta irá se abrir e o nosso bom Deus saberá nos dar aquilo que nós necessitamos. Verdades irrefutáveis. No entanto, o versículo 10 nos traz uma responsabilidade. Nós que fomos chamados para sermos filhos de Deus através dessa adoção pelo sacrifício de Cristo, temos uma condição para nos mostrar que se de fato nós entendemos o que isso significou para nós. Há uma transformação nos corações daqueles que foram colocados na família de Deus. E uma maneira de medirmos isso para sabermos se o nosso coração está em consonância com o coração de Deus é sabermos o quanto do nosso egoísmo já tem sido colocado de lado para vivermos uma vida de entrega às necessidades dos nossos irmãos. E isso está no versículo 10, porque o versículo 10 nos diz que nós somos obra-prima de Deus. Deus nos chamou antes da fundação do mundo para sermos salvos em Jesus, para que, sendo salvos em Jesus, realizássemos as boas obras. E essas boas obras não são mais os rituais que eram exigidos no Antigo Testamento, os rituais cerimoniais, mas sim a condição moral de santificação, de virar as costas para o pecado, aquela luta interna que o capítulo 5 de Gálatas relata, a luta contra a carne, a vontade pecaminosa que mora em nós e o Espírito de Deus e o fruto do Espírito. Isso nos mostra que de fato nós somos alcançados pela graça, porque agora nós que vamos continuar sendo pecadores, porém pecadores amados e salvos pelo sacrifício de Jesus, temos em nós uma luta interna, uma luta contra o pecado. Nós queremos ir a Deus, mas muitas vezes essa vontade pecaminosa, que a Bíblia chama de carne, quer nos impedir de não pecarmos. E Paulo fala isso no capítulo 7 de Romanos, que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, e sim o mal que ele não queria. Homem miserável que Paulo era, segundo suas palavras,
porque ele tinha essa luta interna, mas ele dava graças a Deus por Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é quem nos perdoa e de fato nos apresenta diante do Senhor justificados. Então nós que temos essa luta interna, uma maneira de medir se de fato o nosso coração está de acordo com o coração de Deus, é saber o quanto do nosso egoísmo foi deixado de lado, para que nós possamos praticar essas obras que esse versículo fala. E que obras são essas, já que Jesus cumpriu toda a lei? E cumprindo toda a lei, não há mais a necessidade de nós dedicarmos aqueles sacrifícios que eram dedicados no templo, lá na tenda, na época do Antigo Testamento. Mas agora é uma vida santa na presença de Deus. E essa vida santa na presença de Deus é através da gratidão que nós temos nos nossos corações. Fomos salvos por um amor tão grande que nós não merecíamos pela graça de Deus, e nós agora dedicamos as nossas vidas a Deus através da gratidão. Então nós temos essa consciência da humildade, que nós somos salvos pela graça, e o que fazemos agora para o Senhor, fazemos movidos pelo Espírito Santo, para que nós dediquemos a nossa vida a Deus através da gratidão. E as obras são se afastar do pecado, se santificar, mas também socorrer todos aqueles que nos cercam, todos os nossos irmãos em Cristo, em suas necessidades. O amor nos leva a enxergarmos a vida de maneira altruísta. É totalmente necessário que nós cuidemos das nossas famílias inicialmente. Que nós trabalhemos, que nós produzamos aquilo que é necessário para que haja sustento nos nossos lares, mas por inúmeras vezes, por situações que a vida nos impõe, nós sentimos falta de algo. E aí que vem o amor de Cristo nos corações dos nossos irmãos para nos socorrer. E também vem aos nossos corações para que nós possamos socorrer os nossos irmãos em Cristo. Mas a Bíblia diz que primeiramente os da família da fé. Só que não só os da família da fé. A todos que tiverem necessidade. Nós vamos ler alguns textos bíblicos para encher os nossos corações dessas verdades. Que fomos salvos pela graça, não somos merecedores dessa salvação, somos frutos da escolha de Deus, que nos escolheu amar e nos deu Jesus para nos salvar, mas porém, quando temos a condição de salvos, a nossa consciência se torna uma consciência altruísta. Nós vamos trabalhar, fazer de tudo para ter o nosso sustento de maneira honesta, justa, mas aquilo que vier às nossas mãos, nós teremos prazer em compartilhar. Vejamos alguns textos importantes da palavra de Deus. Primeira, a carta de João, no capítulo 3. Olha o que a Bíblia nos ensina na primeira carta de João, no capítulo 3. Vejamos que texto interessante e que vai nos fazer muito bem. Vamos ler a partir do versículo 17. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Percebe que o amor é muito mais sobre falar sobre o amor. Tem uma banda que o nome dela é Extreme, e ela tem uma música que, traduzindo para o português, é Não Apenas Palavras. É o amor sendo manifestado através das atitudes. Temos outros textos para nos ajudar também, um bem clássico, Tiago, no capítulo 2, a partir aqui do versículo 16, diz: E vocês disserem, vamos ler o versículo 15 também. Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. A nossa fé é viva, eficaz,
ela é produtiva, como diz no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, ela é produtiva quando ela provoca em nós ações que vão diretamente ao encontro das necessidades dos nossos queridos irmãos, das pessoas que estamos buscando evangelizar. As pessoas estão olhando para as nossas vidas e estão vendo a diferença que o Espírito Santo faz em cada um de nós. Então as obras, elas não são para nos justificarmos diante de Deus, mas ela fala aos nossos corações o quanto nós estamos nos entregando para a missão que o nosso Senhor nos deixou. Ela é como se fosse uma vara de medir para sabermos o quanto nós estamos imbuídos dessa missão que o Senhor Jesus nos deixou. Vejamos um outro texto muito importante da palavra de Deus, quando Jesus se refere ao final dos tempos e ao julgamento que ele faria às nações, como ele condiciona aqueles que estariam à sua direita, tratado como suas ovelhas, e como ele trataria os que estiverem à sua esquerda, tratado como seus bodes, aqueles que rejeitaram a salvação que estava à disposição a todos que creram. E como ele evidenciava que aquelas pessoas tinham de fato crido em seu nome e aceitado a salvação que soar em seu nome. Olha, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá ao que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que te vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizerem isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Percebe o quanto é precioso para Jesus nós manifestarmos o amor de maneira prática? Queridos, eu costumo dizer, e tenho presenciado isso em minha vida, que a maior quantidade dos milagres de Deus, não o maior, porque o maior milagre de Deus é um homem, através do Espírito Santo, se convencer que é um pecador e que necessita da graça de Deus para que ele seja salvo. Esse é o maior milagre de todos. Alguém que está morto espiritualmente, a passos largos do inferno, ser convencido por esse Deus gracioso e amoroso de que necessita da graça de Deus para que ele seja salvo. Esse é o maior milagre de todos. Mas os maiores milagres que eu vejo Deus realizar durante o meu tempo na vida cristã, eles acontecem na horizontal. Eles acontecem entre os filhos de Deus para com os filhos de Deus, os filhos de Deus para com as pessoas que têm sido alcançadas através do evangelismo, através da caridade. Quantas pessoas necessitando de um abraço, estando tristes, precisando de um consolo, um filho de Deus não se achega e não faz isso? Quantas pessoas numa reunião de oração como esta, a ouvirem uma necessidade de alguém, não se dispõem a ajudar? Me lembro que quando Jesus ressuscitou a Lázaro, quando ele ficou de frente ao sepulcro, ele deu uma ordem aos homens que estavam ali perante ele, dizendo: removam a pedra. E ao removerem a pedra, ele, após a remoção, disse: Lázaro, venha para fora. Aí ele ressuscitou a Lázaro, porque é um milagre que o homem não consegue realizar.
é o sobrenatural. Mas aquilo que Deus mandou que o homem fizesse, Deus não vai fazer pelo homem. Então a nossa ação em direção ao sofrimento, à necessidade do outro, é um milagre que Deus realiza através do teu Espírito Santo, impulsionando homens, filhos de Deus, a realizarem as boas obras. Queridos, estamos caminhando para o fim. Sabemos que no dia 1 e 2, ali na região do Parque Uziel, onde fica a Igreja Batista Monte Cristo, houve uma grande ação. 169 famílias alcançadas, mais de 4 toneladas de donativos, que vieram através de uma igreja pequenina, da Igreja Batista Monte Cristo, que tem 22 pessoas, que não entra mais de R$ 1.500 por mês em suas finanças, mas que foi abraçada por muitos dos irmãos aí do Cambuí, por muitos irmãos que se reuniram de outras igrejas, por várias pessoas que nos ajudaram a dar carona, ajudaram a entregar, que contribuíram, porque nós nos disponibilizamos para amar, para realizar o milagre de Deus na horizontal. Passei um pouquinho dos 20 minutos, mas é necessário eu ler mais um texto e encerrar essa mensagem, porque há um perigo na realização das obras. Esse perigo chama-se orgulho, chama-se querer se justificar diante de Deus. Então nós vamos ler Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 19, vamos encerrar essa mensagem, porque nós não temos como apresentar diante de Deus um currículo para que Ele nos aprove. Nós percebemos que nessa narrativa de Mateus, onde Jesus diz que benditos do meu Pai, aqueles que realizaram toda aquela obra, aquelas pessoas foram pegas de surpresa, porque já tinha se tornado natural a elas realizarem aquelas caridades. Tudo aquilo que Jesus enumerou. Então, foi surpresa para eles, porque o coração deles já estava diante do coração de Deus, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado, enquanto Ele mesmo esteve aqui no seu ministério terreno. Agora, olha o perigo. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada fora. Mateus capítulo 7, versículo 19. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? E não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei que Jesus ensinou. A lei que é resumida em 2 principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Não nos justificar por acharmos que nós somos merecedores de algo e que fazemos as coisas, mas sermos justificados pela obra do Espírito Santo, que nos convenceu do nosso pecado, que fez com que nós entregássemos as nossas vidas a essa grande salvação que só há em Jesus, e aí sim, vivermos através da gratidão para realizar as obras que Jesus nos manda realizarmos. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ficar no nosso coração e conduzir os nossos atos pela gratidão. Muito obrigado a todos, que Deus ilumine suas casas, abençoe suas famílias. E assim nós terminamos essa mensagem, gratos a Deus pela obra de Cristo Jesus. Amém. Estamos chegando ao fim de mais um culto. Muito obrigado por participar conosco. Mas nós vamos sair agora já do ar, já nesta parte. Mas quero lembrar você que eu entro imediatamente no canal da igreja no YouTube. E você vai ter aí, vamos continuar juntos para a live, para ter um momento de oração. Louvo a Deus pela mensagem do pastor Sérgio, que abençoa a nossa vida. Nós vamos cantar uma última música. Se você ainda tem o seu motivo de oração, mande agora, porque imediatamente após essa última música, eu entro ao vivo para nós podermos orar aí uns pelos outros. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente sexta-feira, um ótimo sábado, e estamos juntos aqui, se Deus permitir, nesse canal, no domingo de manhã e domingo à noite, para louvarmos ao Senhor. Uma boa noite a todos e até daqui a pouco ao vivo.